Fala galera, eu sou o Nicão, professor da Salinha Teorema, trabalho em diversos cursinhos de BH e do interior de Minas e hoje a gente vai falar um pouquinho de trigonometria no triângulo retângulo. Vem cá! Trigonometria, as razões trigonométricas mais famosas são seno, cosseno e tangente. Elas são dadas a partir da divisão entre os lados de um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo com lados A, B e C e eu quero olhar para esse ângulo alfa. O seno desse ângulo alfa é dado por dica minha. Seguinte, escreve aí, ó, só cato. Sempre que eu me deparo com um triângulo retângulo, eu escrevo só cato. Por quê? Ele me lembra que, esse macete me lembra que seno é igual oposto sobre hipotenusa, cosseno é igual a adjacente sobre hipotenusa e tangente é igual ao oposto sobre adjacente. Então, se eu quero calcular o seno do ângulo alfa, eu sei que o seno de alfa vai ser dado por oposto a alfa, B, sobre hipotenusa. Hipotenusa A. Continuando. Cosseno de alfa, cosseno K. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Adjacente é quem está ao lado. Quem está ao lado de alfa, C. Sobre hipotenusa. Hipotenusa A. Para finalizar, nossa terceira razão trigonométrica, tangente. TOA. Tangente é uma razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto a alfa, B. Cateto adjacente a alfa, C. Então, sempre que eu olho um ângulo dentro de um triângulo retângulo e eu preciso utilizar trigonometria no triângulo retângulo, eu escrevo só cato. Porque isso aqui vai me lembrar das principais razões trigonométricas e eu vou conseguir resolver a minha questão. Então, guarda isso. Agora, a gente viu um exemplo com letras, a gente viu uma matéria, e vamos colocar um exemplo com números para facilitar a nossa vida. Seguinte, aqui eu tenho, ó, calcule seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Ângulo alfa. Eu quero seno, cosseno e tangente. E os lados desse triângulo são 3, 4 e 5. Triângulo pitagórico, hein? Triângulo famoso. Vem cá. Só cato. Seno, oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, oposto a alfa, 4. Hipotenusa, 5. Agora eu vou olhar o cosseno. Cosseno de alfa, cosseno adjacente. Quem que está adjacente a alfa? 3. Quem que é a hipotenusa? 5. Para a gente finalizar aqui, eu vou olhar a tangente. A tangente de alfa é uma razão entre o oposto e o adjacente. Oposto a alfa, 4. Adjacente a alfa, 3. Aqui eu vou fazer uma pequena observação. Vou apagar aqui o só à toa, que a gente já utilizou. Presta atenção. Tangente. Olha como é que eu posso escrever a tangente aqui, ó. Tangente de um ângulo alfa pode ser escrito assim, ó. Seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, se a questão não te fornecer os valores da tangente, você precisar, mas a questão de fornecer seno e cosseno do ângulo, você consegue descobrir a tangente. É só dividir o seno pelo cosseno. Quer testar? Aqui, ó. Tangente de alfa. É só eu pegar o seno de alfa. Qual que é o seno de alfa? 4/5. 4/5. E dividir pelo cosseno de alfa. Qual é o cosseno de alfa? 3/5. Operação com fração, moleza, né? A gente mantém a primeira fração, 4/5, e a gente multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 3/5 é 5/3. Agora a gente pode cortar esse 5 com esse 5, vai sobrar exatamente 3, 4/3. 4/3 é a tangente do ângulo. Então guarda, tangente é oposto sobre adjacente, mas também pode ser escrito como seno sobre cosseno. Aqui está a base de trigonometria. Agora a gente vai começar a ver exemplos um pouco mais complicados e expandir um pouco a matéria como uma super dica. Nesse exemplo, a gente vai calcular H, que pode ser a altura de um prédio, pode ser a altura de um poste, tanto faz.
E eu tenho que a hipotenusa desse triângulo é 100, pode ser 100 metros, centímetros, tanto faz, que a angulação entre hipotenusa e aqui a minha parte, o meu cateto, né, na horizontal, é 21 graus e a questão me forneceu o seno de 21 graus. Se esse ângulo aqui não é um ângulo conhecido por nós, e esse ângulo aqui, a questão já me deu o seno dele, então vou usar o seno desse ângulo. Seguinte, eu sei que seno de 21 é uma razão entre cateto oposto H sobre hipotenusa. A hipotenusa é 100. Aonde tem seno de 21? Eu vou substituir pelo valor aproximado que a questão me deu. Seno de 21 é igual a 0,83. Então vai ficar assim, ó. Onde tem seno de 21, eu coloco 0,83. Isso vai ser igual a H sobre 100. Esse 100 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Logo eu vou descobrir que H é igual a 0,83 vezes 100. H é igual a 83. Vamos ver se é coerente. O cateto sempre tem que ser menor do que a hipotenusa. 83 é menor do que 100. Logo, isso aqui é coerente, tranquilo? Se eu sei a matéria, eu conseguir interpretar a questão, sempre eu vou conseguir resolver a questão. Sempre. Eu só tenho que ter uma boa base teórica e ter prática, ter que fazer muitos exercícios. Aqui vai uma super dica. Quando eu me deparo com um triângulo com ângulos de 30, 60 e 90, eu não preciso sair fazendo conta. Se você quiser, pode fazer. Aplicando a teoria certinho, bonitinho, você vai conseguir resolver qualquer questão. Porém, se eu me deparo com um triângulo 30, 60 e 90, minha vida está mais fácil. Sempre vai funcionar assim, presta atenção. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus vai ser metade da hipotenusa. Ou seja, se a minha hipotenusa é x, o cateto oposto a 30 vai ser metade. X sobre 2. O cateto oposto ao ângulo de 60 graus, ou seja, esse cateto aqui, vai ser a mesma coisa, metade. X sobre 2. Vezes raiz de 3. Olha que macete top. Se a minha hipotenusa é 10, oposto a 30 vai ser metade da hipotenusa. Esse cara é 5. Oposto a 60 vai ser metade da hipotenusa vezes raiz de 3. 5 raiz de 3. Vamos testar agora com alguns exemplos numéricos. Isso aqui aparece muito, inclusive, no Enem. Presta atenção. Calcule x. Aqui eu vou colocar valor de x para você calcular, x para você calcular e x para você calcular. X aqui está no nosso cateto, x aqui está na nossa hipotenusa, x aqui está na nossa hipotenusa. O que muita gente faria? Vem aqui, soca à toa. Aí vai começar a fazer as razões trigonométricas. É interessante saber isso? Claro, muito importante. Mas eu sei que esse triângulo é 30, 60 e 90. 30, 60 e 90 não precisa, é só eu lembrar que oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Ou seja, se a hipotenusa é 5, o oposto a 30 graus vai ser 5 sobre 2. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Olha para cá. 30, 60 e 90. Oposto a 60 é 2 raiz de 3. Eu sei que o oposto a 60 é metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Ou seja, esse número que está acompanhando raiz de 3 é metade da hipotenusa. 2 é metade de qual número, gente? 2 é a metade de 4. Então, a hipotenusa desse triângulo é igual a 4. Você pode usar aí seno, cosseno e tangente, que você vai descobrir os mesmos valores. Mas isso aqui facilita demais a sua vida. No nosso próximo vídeo, você vai ver eu resolvendo questões difíceis, inclusive do Enem, só com isso. Muito fácil. Agora vem cá. 30, 60 e 90. Aqui é x. Oposto a 30, metade da hipotenusa. 4. É a metade de qual número? 8.
A nossa hipotenusa aqui é 8. Só desencargo de consciência. Oposto a 60 é metade da hipotenusa, 4 vezes quem? Raiz de 3. Tranquilo? Tranquilo? Na nossa descrição vai ter diversas questões numa lista para você baixar, tentar resolver as questões. Todas as questões estarão corrigidas e comentadas para facilitar a sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, dê uma força a esse trabalho que a gente está fazendo. Forte abraço, que a matemática os acompanhe.